Porque a oficina, João, gasta milhares de reais para trazer o cliente, mas não gasta nada para manter o cliente. Você falou que o custo desse cliente que já comprou de você, para você fazer a venda para ele, é 7 vezes menor do que um novo cliente. Explica pra gente, vamos dizer assim, dá um número, por exemplo. Eu sei que hoje tem empresas que para conquistar um cliente, o CPM médio dele vai ser de R$ 3.000. Você quer dizer que se esse cliente já é comprador do seu produto, vai ser 70% a menos de R$ 3.000? Exatamente, João. Explica melhor isso para o teu público, Rafael. Eu acharia Vamos importante. lá. Hoje eu sou sócio do Matrix. Matrix é uma empresa de marketing digital especializada no segmento automotivo. Só faz tráfego pago, tráfego orgânico, ajuda os times comerciais. Pessoal, vocês estão vendo que treinamento. a coisa é jogo de gente grande, né? São muitos métodos, muitos processos diferentes para você compor de uma maneira eficiente uma área comercial, não é isso, Rafael? Exatamente. Essas estatísticas que eu estou trazendo para vocês aqui de 7 vezes mais barato é com base nos investimentos, né? Hoje eu acho que o Matrix ele roda só de investimento em Meta, em Google, para os donos de oficina que a gente atende, mais de R$ 200.000 por mês. Então isso traz um know-how para a gente. E quando o Matrix começa a atuar, por mais que é uma agência de marketing digital para colocar as oficinas no digital, no Google e tal, a primeira coisa que o Matrix faz é colocar o vendedor especializado para começar a gerar a venda da base. Olha que louco. Os caras entram para uma empresa de marketing digital, a primeira coisa que essa empresa faz é fazer ele colocar um vendedor, e esse vendedor ele não investe nada em Google, em Meta, já começa a gerar a venda dos leads da base da empresa que está esquecido. Então, João... Só ali, voltando assim, deixando bem claro para que os vendedores tenham a visão, ele vai precisar de um computadorzinho, vai precisar de um CRM, tipificar os clientes da base dele, começar a trabalhar isso daí. Seria o primeiro passo. Exatamente. E aí ele tem um script de venda, ele tem as etapas do funil para ser cumprido, né? E ele tem um CRM para ser alimentado, porque se o cara não tem um CRM, João, ele fala daqui a pouco: olha, João, eu liguei para todo mundo, tá? Não tem mais cliente para ligar. Mas quando o cara tem o CRM, tudo fica organizado. E se eu conversei com você hoje e não tinha nada que você queria hoje, daqui 15 dias eu vou falar com você de novo. Ou daqui 30 dias eu vou falar com você de novo. Ou você diz que dia 20 vai viajar, vai precisar trocar o óleo, e eu coloquei no CRM, e no dia 20, antes do dia 20 eu te ligo para avisar, para lembrar você que nós precisamos fazer aquilo. Ou eu tô ligando para você porque no sistema tá falando que faz 6 meses que você trocou o óleo. Então, de forma estratégica, eu, utilizando o computador, o celular, o WhatsApp, o telefone, eu estou me relacionando com você e trazendo você para dentro. Na sua mentoria, Rafael, você aborda... Você pega isso do zero, implanta tudo para a empresa? Como que é? João, como que é o teu, como é que é a implantação do teu método comercial hoje, para João, os teus clientes? Que é uma grande dor de cabeça, até para mim que sou consultor, aquela dor de cabeça. Arrumei todos os processos da empresa do cara e o cara tá vendendo, não está vendendo bem. O meu projeto não vai funcionar tão bem. Como é que seria isso? João, hoje para ajudar um dono de oficina a aumentar R$ 100.000 a mais em 30 dias, isso aqui é indispensável. Sem isso aqui a gente não joga. Se o cara tem muito cliente, com R7030, TCMP2, nós fez o cara ganhar dinheiro, aumentar o faturamento com R7030. Mas se o cara não tem, não é o caso dele, ele vai precisar disso aqui, isso aqui é indispensável. João, não só na mentoria, tá? Não só nas mentorias, mas na imersão presencial, nos aceleradores presenciais e também nos treinamentos gravados, João. A gente entrega essa metodologia. E as entregas, elas são não só com aulas gravadas, João, mas a gente tem todo o material, cara, que tu, graças a você, a tua vinda, né, a tua parceria, que hoje a gente tem toda uma documentação, né, que respeita aí vários critérios internacionais de regulamento aí, com fluxograma, descrição de atividade, matriz de risco, script, né? Então o cara tem uma aula gravada, o cara tem uma puta documentação. Para quê? Independente do perfil do funcionário, do empresário, dominante, influente, conforme, ele vai aprender, porque ele vai receber a informação de forma visual, auditiva, sinestésica, para ele implementar isso de forma simples e sofisticada na operação dele. Você falou aí visual, sinestésico.
Isso aí me lembra um pouco do Paulo Vieira. Como é que foi tua experiência com o Paulo Vieira? Olha, se eu falar para você o seguinte, tem gente que fala assim, cara, você já foi no Método CIS? Eu nunca fui no Método CIS, cara. Né? O Paulo, ele mudou minha vida quando eu comecei a ver os vídeos dele gratuito. Eu falo assim, eu conheci o Paulo, ele não tinha cabelo. Né? Ele era careca, hoje ele tem cabelo, né? Beleza? Ele tá envelhecendo e agora ele tem cabelo. E aí eu comecei a ver os vídeos dele, na época eu era meio barriga verde nesse negócio de internet. Eu baixava os vídeos dele do YouTube, que eu achava que os vídeos iam sumir, né? E não sabia que ficava lá no YouTube, mas eu aprendi a baixar e colocava no computador para assistir. E, João, eu ficava olhando na prateleira do Paulo os livros que ele lia e eu comecei a comprar tudo que ele lia, eu comecei a comprar, velho. Tudo que ele fazia, eu falei, cara, eu comecei a me espelhar nele. Então, ele foi um mentor para mim. Eu nunca fui no Método CIS, mas com os vídeos gratuitos que ele colocou na internet, eu não tinha dinheiro, eu estava quebrado, falido, devendo para um monte de gente. E aquilo, cara, as palavras dele, as ações dele, o conteúdo que ele colocava na internet foi me criando um propósito, foi ajudando eu a tomar a decisão. E aí, eu cresci e tal, e aí eu lembro que eu fui numa Febracis e falei assim, cara, o dia que tiver um curso do Paulo Vieira, que tiver menos de 100 pessoas, eu vou. E fiquei quase 2 anos, porque os cursos dele hoje dá 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. E aí teve um curso dele em São Paulo para 100 pessoas, e eu fui nesse evento, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, de parabenizar ele, né? E agradeci ele, né? E ele falou assim, cara, você foi no Método CIS? Eu falei, não, cara, esse é o primeiro treinamento. Ele falou, cara, e como é que eu... E eu contei para ele, né? Falei, cara, com os conteúdos gratuitos e tal. E as pessoas, João, elas precisam de direção, né? E assim, aí, cara, o Paulo, ele girou a minha chave. E aí eu fui buscar os mentores, né? O Paulo me apresentou ao maior mentor da minha vida. Sabe qual é? Meu pai e minha mãe já tinham apresentado eles, mas eu tinha esquecido dele. Sabe quem é? O cara lá de cima. O Jesus, ele lá, o cara lá de cima. Legal. O Paulo aborda muita religiosidade nos conteúdos dele também, né? Ele associa muito a questão da religiosidade com constância de propósitos, principalmente, com crenças limitantes, com essas quebras desses paradigmas, né? Eu acho um cara que eu assisti muito material dele também, eu assisto de diversos outros, né? Eu sou meio um pouco das antigas lá, né? A gente fala o seguinte, pro pessoal da internet aí, vocês querem conhecer bastante de consultoria, bastante desses métodos novos, modernos, vocês entrem na internet e digitem assim, os 14 passos de Deming. Ele fez isso daí lá em 1940, 30, lá para trás. Onde já o Deming, quando eu comecei, na verdade, da consultoria, não tinha internet ainda, né? Foi em 94. E eu gostei, né? Antes eu era programador, gerente de CPD, programava em COBOL. Eu gostei muito da questão da consultoria e falei, cara, quem que é o craque disso daqui para eu melhorar? E naquele tempo o pessoal falava muito em reengenharia, né? E um dos projetos que eu iniciei foi fazendo uma reengenharia. E aí adquiri o livro da reengenharia, mas aí tinha lá na livraria 8 livros do Deming. E eu comprei os 8 livros dele lá. E lá nos 8 livros dele, um dos temas dele é os 14 passos de Deming, que é constância de propósito, melhoria contínua,